Começa agora mais um Câmara Aberta, aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Tem sede em Itajaí uma associação cujo objetivo é defender os interesses da sociedade civil organizada para fortalecimento da região, junto aos estados e ao país. O Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí é a entidade que agrega representantes dos municípios de Itajaí, Camboriú, Balneário Pissarras, Penha, Navegantes, Balneário Camboriú e Itapema. E é o atual presidente do Fórum Metropolitano que está conosco hoje, o senhor Rafael Meyer da Silva. Senhor Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Tudo bom, Elis? É uma satisfação estar com vocês no programa para poder conversar com a comunidade, com vocês, sobre o Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu. O fórum, ele é velho conhecido aqui da Câmara de Vereadores, porque a gente sempre acompanhou as ações de vocês. Mas para o público em geral que está nos assistindo, entender quem faz parte do Fórum Metropolitano, quantas empresas, entidades, são só pessoas jurídicas, são pessoas físicas, como é que se dá essa associação? Elis, eu vou começar, então, do início, né, de como esse movimento, o Fórum Metropolitano, ele começou. Ele foi fundado em 2014, foi fundado na cidade de Balneário Camboriú. Na oportunidade, e também é interessante que nós tenhamos uma visão mais macro, existe uma associação que representa os municípios, que é a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu, a ANFRE, né? E em 2014 houve um município, especificamente Balneário Camboriú, que disse que não iria mais participar da ANFRE. E então, eu naquela oportunidade, o antigo presidente, nós fazíamos parte de movimentos associativos lá em Balneário Camboriú, das associações de moradores dos bairros. E quando isso aconteceu, a gente notou uma possibilidade de congregar a comunidade, as pessoas físicas, as associações de moradores, as empresas, que elas ainda não estavam representadas num palco para discutir a questão de região. Então, em 2014, nasceu o Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu. Então, assim, só para, senhor Rafael, só para nós entendermos melhor, o fórum ele é baseado na sociedade civil, diferentemente da ANFRE, que são representações dos governos dos municípios, é isso? Exato. A ANFRE, ela faz parte de todo um sistema que ela representa os municípios, a pessoa jurídica do município, né? O fórum não, o fórum é o palco para a sociedade civil, o fórum é uma organização social. E como eu ia lhe dizendo, naquela oportunidade nós tínhamos a tônica, a temática da região metropolitana, que estava em evidência naquela oportunidade em Santa Catarina. Santa Catarina era o estado que mais regiões metropolitanas tinha criado por lei complementar. Então nós vimos uma possibilidade. Olha, as nossas cidades, Itajaí, Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Penha, Navegantes, Camboriú, Itapema, se a gente olhar de cima, né, hoje a gente tem a possibilidade, pelo Google, de ver lá os mapas e tal, elas são uma mancha urbana única. E eu sempre dizia que a única coisa que nos separava era o Rio Itajaí-Açu, a única fronteira física, porque do resto a gente não tem fronteira física. É tudo uma mancha urbana só. Então aí surgiu a possibilidade de dizer, olha, vamos iniciar com os moradores, com as empresas, com as pessoas, com o advogado, com a professora, o jornalista, a dona de casa. Vamos começar a discutir a nossa cidade e a nossa região, que a gente precisa cuidar dela como um todo. E aí então nasceu o Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu. Primeiro, defendendo a questão da região metropolitana que o Estado tinha proposto. E aí depois, com o tempo do amadurecimento dos debates, do amadurecimento da própria coisa, a gente viu que aquela proposta que o Estado colocava talvez não fosse a mais adequada, mas que um conceito metropolitano, mais que um conceito regional, precisa estar presente nas discussões
da sociedade. E quanto mais a sociedade civil, as pessoas participarem da vida, das decisões realmente daquilo que precisa ser feito na sua região, na sua cidade, no seu município, tanto melhor é, inclusive, para o poder público poder se organizar para atender a esses interesses, né? Sim, e aí, então, continuando na nossa trajetória, Elis, começou então a surgir dentro da própria ANFRE, com a nossa participação também, uma evolução dessa questão de região metropolitana para os consórcios intermunicipais, para que os municípios pudessem se agregar em consórcios para discutir segurança, para discutir transporte público, para discutir saúde, água, lixo, que são todas temáticas que estão presentes no dia a dia de todos nós, pessoas físicas, a gente que mora na cidade. Porque a cidade, basicamente, é a nossa região, nossa casa. E aí, então, nós começamos a perceber que esse modelo, o modelo que a nossa região hoje é pioneira, de consorciamento dos municípios, seria mais efetivo. E com base nisso, a gente também conseguiu ter uma cadeira nesses consórcios intermunicipais. Hoje a sociedade civil ela está representada nesses consórcios e para nós isso foi um grande marco, uma grande evolução que, na nossa avaliação, esses consórcios serão o futuro das regiões metropolitanas, da congregação dos municípios. Nós sempre temos que pensar, Elisa, o seguinte: eu sempre faço o desafio. Claro, existem pessoas que sabem, mas outras pessoas não sabem. Onde é que fica exatamente a divisa entre Itajaí e Balneário? E a divisa entre Balneário, Camboriú e Camboriú? Elas não existem mais, essas divisas. Esses municípios, eles são todos juntos. Todos nós somos irmãos. E tudo que se faz em Itajaí acaba impactando em Balneário, o que faz em Balneário impacta em Itajaí, assim como Navegantes, Itajaí, Navegantes, Penha. Todas as ações não podem mais ser pensadas de forma localizada, elas precisam ser pensadas de forma regionalizada. E hoje vocês têm representantes de todos, não de todos os 11 municípios da ANFRE, porque também aí agregaria ali o município de... Esqueci agora, mas tem dois municípios pequenos, Luiz Alves, exato, Luiz Alves e também aquela cidade próxima a Gaspar. Essas não estão no fórum, até porque elas têm características um pouco diferentes da característica das outras regiões, das outras cidades aqui da ANFRE, que têm mais um cunho de apelo turístico, cidades praianas. Elas têm as cidades, apesar de a economia de Itajaí ser muito diferenciada em relação às demais, grosso modo, elas têm os mesmos problemas, enfrentam os mesmos desafios, né? A população que trabalha, às vezes, em Itajaí, às vezes dorme, mora em Penha, às vezes aquela que trabalha em Penha mora em Camboriú. Então, tem uma série de problemas que são comuns a toda a região. E eu acho que isso, inclusive, foi uma das primeiras lutas de vocês, se eu não me engano, foi exatamente a questão do transporte público para integrar, né? Porque hoje você não tem um transporte que integre todas as cidades da região, né? É difícil de se conseguir um transporte de qualidade que faça esse intermeio, e isso era uma coisa que vocês estavam buscando, acho que desde 2016, se eu não me engano, né? Sim, Elis, numa palestra que nós tivemos, que foi realizada inclusive na Câmara de Vereadores de Itajaí, quem esteve foi o engenheiro Cássio Taniguchi. Cássio Taniguchi foi um dos prefeitos de Curitiba. Para nós, que tratamos de regiões de conurbação, a gente tem como grandes exemplos Curitiba, São Paulo e algumas outras cidades no Brasil. E o Cássio, naquela oportunidade, disse para nós que o principal requisito para uma região funcionar é a mancha urbana estar junta. E eu estou falando isso para responder aquela tua pergunta
da nossa diferenciação entre a Associação dos Municípios e o Foro. A associação ela possui um espectro um pouco mais capilarizado entre outros municípios. Nós não, nós estamos basicamente tratando da mancha urbana única, que é aquela que eu conversei no início desse nosso bate-papo. Principalmente Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí, é impossível diferenciar onde começa uma e termina a outra. Perfeito, tá tudo junto. E se nós secássemos o rio Itajaí-Açu, eu sempre faço essa brincadeira, se desse para secar o rio Itajaí-Açu por alguns instantes, tudo ficaria junto. É verdade. Navegantes, Penha, estaria tudo uma coisa só. Exatamente. E em se tratando de ações concretas que o Foro entregou e está, de fato, uma das nossas principais, não foi a primeira luta, mas uma das lutas que nós conseguimos, de certa forma, trazer ao debate, um debate palpável, uma sensibilização da comunidade, foi a questão do transporte público. Nós entendemos que o transporte público é a salvação, se é que assim, as cidades elas não vão se sustentar a longo prazo com o transporte individual, como bem colocado, muita gente trabalha em Itajaí e vive em Balneário e vice-versa, e eu estou colocando só essas duas cidades sem demérito às demais, porque Perdemos os... Pois não. A gente vai fazer um pequeno intervalo, seu Rafael, e na volta a gente já conversa mais sobre o Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí. Até já. Voltamos com mais este Câmara Aberta, que hoje entrevista o presidente do Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí, o Rafael Maier da Silva. Rafael, a gente falava ali, já começou a falar no primeiro bloco, das ações, né, que foram muitas ao longo desses anos do Fórum. Mas agora, no início, acho que foi no dia 14, se eu não me equivoco, no dia 14 de setembro, esteve aqui na Câmara, usando a tribuna, o vice-presidente de Relações Institucionais de vocês, que por coincidência é nosso ex-vereador aqui de Itajaí, o senhor Nicolas Reis dos Santos. E ele elencou aqui para a comunidade uma série de ações inclusive na Justiça, que tramitam na Justiça, que foram levantadas pelo Fórum. E são, aqui eu elenquei 3, né? Não sei se a gente vai conseguir falar de todas elas, porque é bastante assunto mesmo. Como é que está, por exemplo, o andamento de uma ação contra a concessionária da BR-101, a autopista, a respeito da conclusão, que eles ainda não haviam concluído, eu imagino agora, que parece que estão querendo concluir a de Itajaí, do Itajaí Mirim, e também do Rio Camboriú. Como é que está essa ação? E por que vocês decidiram entrar na Justiça para pedir que a concessionária fizesse aquilo que ela já deveria ter feito por contrato? Então, aí eu vou dar rapidamente como é que aconteceu essa circunstância das ações. Tá? Em 2016, o Foro ele sentiu a necessidade de que seria necessário nós termos um braço para atuar com uma espécie de um observatório regional de infraestrutura. E aí foi lançado esse observatório regional de infraestrutura. A nossa primeira atuação foi lá em Balneário Pissarras, que teve um verão que deu uma ventania lá e uma chuva, e as pessoas ligavam para o telefone da Defesa Civil e o telefone caía lá em Penha. Essas pessoas ficaram desassistidas. Aquela cidade não tinha Defesa Civil ainda.
Senhor Rafael, senhor Rafael, o senhor pode, por gentileza, repetir essa última parte, que nós deu uma travadinha na... Certo. Então, da parte da Defesa Civil? Isso, o que estava acontecendo com a população lá de Balneário Pissarras. Então, a população lá de Balneário Pissarras, eles telefonavam para a Defesa Civil e caía em penha. E descobrimos que lá não tinha uma Defesa Civil estruturada. E aí a gente foi atrás do município, o município não deu muita bola para nós. E aí, então, começou a nossa caminhada jurídica no foro, que veio a tratar algumas ações, uma delas que você bem colocou, Elis, que também teve início aí numa audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Itajaí, onde a autopista esteve no plenário da Câmara dizendo que iria entregar as pontes do rio Itajaí-Mirim, as pontes lá de Balneário Camboriú, muito rapidamente. Eu me lembro naquela oportunidade que a audiência pública ocorreu em junho e o superintendente prometeu que em agosto as obras iriam iniciar. E em agosto chegou, nada aconteceu. Setembro passou e nada aconteceu. E nós, como associação, nós temos uma prerrogativa legal que é parecida com a prerrogativa do Ministério Público. E nós decidimos, então, ajuizar uma ação civil pública para obrigar a concessionária a construir as pistas e as pontes e parar de ficar fazendo promessa. O que aconteceu? Obtivemos um provimento judicial positivo. Essa ponte que tem em Itajaí, ela decorre da ação que nós propusemos. Que só foi concluída, me desculpe lhe interromper, essa de Itajaí só foi concluída, se eu não me engano, foi no início de 2020. Ela foi concluída, exatamente, porque a ação ela começou em 2018 ou 2019, agora datas exatas eu não me recordo, mas foi questão de alguns 4 ou 6 meses depois que a ação foi iniciada, a concessionária resolveu correr atrás e fazer, né? E a última foi a de Balneário Camboriú. E agora a gente está tratando também a outra ponte e também a ponte aqui em Itajaí. A gente chegou à conclusão de que quando o diálogo se exaure, a gente precisa entregar alguma coisa, sabe, Elis? E a única forma de, quando o diálogo acaba, é buscar o Poder Judiciário para resolver quando a gente acha que a gente tem razão. Um outro ponto, que esse é bem mais recente, que ele também foi bastante explicitado pelo Nicolas quando ele esteve aqui na tribuna, foi o caso da ação contra a concessionária que ganhou a privatização do aeroporto de Navegantes. Quer dizer, tem que ser construída uma nova pista e eles disseram que não iriam construir. Ou me engano, me corrija se eu estiver errado. Foi esse o caso? O que vocês estão reivindicando com essa ação contra a empresa, enfim, que ganhou a concessão lá para a exploração do aeroporto? Note, Elis, como é importante a gente ter essa representação regional e como a gente pode fazer coisas para entregar para a comunidade. O que aconteceu é uma avaliação institucional nossa. O que aconteceu com o aeroporto de Navegantes, permita-me usar o termo, foi uma grande sacanagem com a nossa região. Porque desde 1994, eu não sou daqui, eu cheguei em Itajaí em 1991. Em 1994, eu me lembro que eu via na televisão, já ainda quando ainda era RBS, eu via aquele programa RBS Notícias, e eu me lembro muito bem, memória fotográfica disso, uma reportagem onde aparecia a nova pista do aeroporto de Navegantes, as novas taxiways, e que o aeroporto ia se tornar muito moderno, 1994. Tudo isso estava previsto. Em 2003, houve um plano diretor que foi aprovado. Esse plano diretor ele possuía uma nova pista, um terminal moderno, um terminal decente, de acordo com a nossa região. E isso tudo foi mudado na calada da noite. E por conta disso é que nós ingressamos com uma ação. E essa ação até a gente conseguiu suspender o leilão por um tempo, Elis. Infelizmente, essa ação, essa liminar, ela foi cassada. A gente sabia que seria uma luta muito difícil, porque a gente está tratando com um poderio econômico muito grande. Mas a ação continua. O Estado também entrou nessa briga,
Agora nós estamos no Supremo Tribunal Federal. E se a gente não conseguir a pista, no mínimo nós vamos garantir uma indenização para a região, porque a região não pode ser tratada da forma como está sendo tratada. Essa questão da pista, ela é importante porque, afinal de contas, para cá vem muita gente, não apenas pelo turismo, mas também a negócios, principalmente aqui por sermos uma região portuária. Navegantes também tem um porto muito dinâmico. E realmente ficar só com a estrutura que se tem hoje é muito pouco. A região há muito tempo que já precisa de uma ampliação, né, dos voos. Pior é nós pensarmos que o prazo de concessão são 30 anos. Nós estamos condenados a 30 anos a ter uma pista de 1.701 metros de comprimento. Talvez hoje, na data de hoje, que estamos falando em 2021, não fosse necessária a construção de uma nova pista agora. Mas daqui a 30 anos, e nós defendemos veementemente, Elis, e eu quero deixar toda a comunidade que nos assiste de forma bem segura quanto a isso. Os cálculos de projeção feitos pelo governo federal em relação à projeção do aeroporto de Navegantes para os próximos 30 anos estão errados. A União, dentro do processo, nunca conseguiu contestar as nossas objeções com relação a esses estudos. O que eles fizeram foi atacar quem eventualmente poderia fazer a perícia que nós pedimos para atestar se esses números eram certos ou não. Mas nós temos a convicção muito clara de que os estudos foram subdimensionados e que a nossa região pode ficar com 30 anos de atraso. Esperamos que não, né, Rafael? Com certeza, por ao menos alguma iniciativa a sociedade tomou. Com certeza. No próximo bloco, e o último desse Câmara Aberta, a gente segue conversando com o Rafael Maier da Silva, que é presidente do Fórum Metropolitano, sobre todas as ações que estão aí. É só um minuto. Voltamos para este, que é o último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista Rafael Maier da Silva, que é presidente do Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí. Rafael, a gente estava falando ainda, né, sobre todas essas ações que o Fórum se obrigou, digamos assim, né, se obrigou para resguardar os interesses da região, de entrar na justiça para que providências sejam tomadas. Uma outra luta, e essa diz respeito especificamente a Itajaí, diz respeito a uma ação que vocês lançaram contra o Serviço Municipal de Água e Saneamento de Itajaí, o SEMASA. Por que foi necessário fazer essa ação também contra a autarquia pública de saneamento aqui de Itajaí? Então, com relação à ação do SEMASA, muito em breve nós vamos ter uma audiência de conciliação. Eu estive reunido com a minha diretoria recentemente. Houve uma construção de uma pauta de reivindicações que nós já depositamos no processo. Quero explicar para ti, Liz, e para toda a comunidade do porquê que foi necessário que nós ingressássemos com uma ação contra o SEMASA. E também deixar assim claro que para nós não é um mérito grande a gente ingressar com ações, muito pelo contrário. Se nós pudéssemos resolver tudo com diálogo, as coisas seriam melhor. Mas quando o diálogo acaba, como eu falei anteriormente, aí a gente precisa tomar algum tipo de atitude e eleger alguém para resolver o conflito. No caso do SEMASA, o observatório sempre recebia aquelas denúncias, aquelas indignações da comunidade com vídeos de água suja, água marrom, água preta, água em estado lamentável. E saneamento básico e água é vida, é direito primordial de todos nós. E não é um serviço gratuito, é um serviço que nós pagamos. Nós compreendemos, sabemos que o SEMASA tem uma ou outra dificuldade, mas também o SEMASA não pode ficar parado, né? O SEMASA precisa tomar atitudes concretas para corrigir esse tipo de defeito que acontece na prestação de serviço deles.
Infelizmente, o diálogo com o Semasa não avançou naquela oportunidade. E então nós tivemos que ingressar com uma ação. Rafael, foi quando que vocês decidiram realmente entrar com essa ação contra o Semasa? Teve alguma coisa a ver com aquela rompimento da barragem que aconteceu em 2020 ou isso é uma ação já anterior a esse fato? Não, essa ação foi uma ação anterior. A data precisa, eu teria que apurar, não tenho nesse momento a data Mas precisa. enfim, são duas situações, não tem uma nada a ver com a São, outra. são. A nossa ação ela é calcada, ou seja, o fundamento dela é basicamente a questão da água suja entregue em Itajaí. E também importa ressaltar que o Semasa também tem uma abrangência regional. Ele não serve só Itajaí, ele serve Itajaí Navegantes. Navegantes e muitas vezes acabam enviando água ainda para Penha. Então, a nossa ação é baseada nisto. E como é que está? Bom, o senhor falou que deve ser agora, nos próximos dias, próximos meses, uma audiência de conciliação. Vocês estão esperando que haja... o que está sendo reivindicado nessa ação pelo Fórum Metropolitano? A audiência acontecerá especificamente dia 4 de outubro, ou seja, já está quase aí. A ação originalmente, ela pede uma indenização por dano moral coletivo no valor de 15 milhões de reais e que o Semasa seja condenado a implantar um plano de saneamento básico na cidade de Itajaí, com a distribuição de água e de esgoto de acordo com as normas de saúde e um serviço público eficiente de entrega de água e de esgoto. Esse é o tema. Ótimo. Agora vamos passar para um outro tema muito polêmico e que atinge diretamente Itajaí, mas como é uma cidade polo da região, acaba atingindo toda a região e, por que não dizer, o estado de Santa Catarina também, que é vocês estão acompanhando de perto o processo de concessão do Porto de Itajaí. Eu gostaria que o senhor me explicitasse qual que é a opinião do Fórum Metropolitano. Há um consenso do que seja melhor para a região, para Itajaí e para o estado, em relação à concessão da gestão, se seria permanecer como está hoje, municipalizada, sob a tutela da Prefeitura de Itajaí, ou partir-se para colocar tudo na mão da iniciativa privada? Elis, esse é um ponto bastante interessante, porque diferente do caso do aeroporto de Navegantes, a questão do porto de Itajaí, tão logo se iniciou as discussões a respeito da privatização, houve um envolvimento da sociedade, tá? Então, nesse aspecto, institucionalmente, o foro rende as homenagens aos atores constituídos, tal como o município, a Câmara de Vereadores, as demais organizações sociais, porque está todo mundo vigilante desse processo. Aconteceu audiência pública, sobre isso. Nós temos um consenso de que a operação portuária, da forma como ela está, ela representou um grande avanço para Itajaí e que, com certeza, o modelo ele pode ser aprimorado. O que a gente defende de forma clara e de coração aberto, digo para a comunidade, que todo esse processo seja debatido de forma transparente, que não aconteça o que aconteceu com o aeroporto de Navegantes, em que houveram audiências públicas e o que foi decidido na audiência pública não foi cumprido pelo governo federal. Que as audiências públicas aconteçam de forma transparente, com calma, e que todo mundo chegue a um consenso. Quem sabe a proposta que o município vai apresentar seja uma proposta boa, a proposta que o Poder Público Federal tem talvez seja uma proposta boa. Nossa posição institucional, garantia do debate e transparência na ação. É isso que o foro pensa. Então, assim, com relação a outras lutas de vocês, por exemplo, o que está precisando, além de todos isso que a gente já elencou, o que estaria precisando de fazer para se pensar ou para repensar a região para o futuro, além
de uma possível integração e realmente tratar toda a região como uma região metropolitana? O que está faltando para que as coisas possam acontecer de forma mais organizada daqui para frente? Olha, Elis, fazendo um exercício de autocrítica e pensando assim contigo aqui nesse momento, já vão quase 10 anos que o foro foi criado, porque, claro, foi em 2014 que foi fundado, mas o pensamento já existiu alguns anos antes. Eu acho que, num primeiro momento, uma grande contribuição a gente já conseguiu dar, que foi a de trazer à mente das pessoas de que elas precisam pensar de forma regional, que Balneário Camboriú não compete com Itajaí, Itajaí não compete com Balneário e nem Camboriú, nem Balneário, ninguém compete com ninguém. Todo mundo faz parte de um mesmo pedaço de terra, né? Todo mundo vive num planeta só, todo mundo vive na mesma região. Então esse foi o primeiro ponto. Eu acredito que todos nós estamos satisfeitos porque lançamos luz sobre isso. Agora, quais são os próximos desafios? Os próximos desafios sem dúvida alguma, pensarmos uma questão de mobilidade integrada. O transporte público precisa ser pensado de forma integrada. Que bom que hoje isso está em discussão por intermédio dos consórcios intermunicipais. Há essa discussão. Nós vamos ter que pensar a respeito do saneamento, da água, do lixo, porque as nossas cidades só crescem. Itajaí beira já os quase seus 230, 250 mil habitantes. Balneário Camboriú daqui a pouco também vai chegar a 150, 160 mil pessoas. Né? Em Itajaí pensa 2040, tem o plano diretor que também nós participamos, projeta que essa região aqui para 2040 vai ter mais de 1,5 milhão de pessoas vivendo. Então, essas 1,5 milhão de pessoas vão demandar lixo, transporte, água, segurança. E não vai dar para Itajaí pensar sozinho, não vai dar para Balneário pensar sozinho. Então, essa é a mensagem que eu acredito que nós precisamos incentivar daqui para frente. Com certeza, Rafael. Olha, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui no Câmara Aberta. E esteja certo que sempre que houver espaço na nossa agenda e na agenda de vocês e coisas que vocês queiram colocar para a sociedade, a TV Câmara e o Câmara Aberta especificamente estão à disposição de vocês. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Elis, eu agradeço imensamente o espaço democrático da TV Câmara. Quero colocar o foro à disposição de toda a comunidade. Quem desejar fazer parte, pode entrar no nosso site, forodeitajaí.org.br. Todo mundo é bem-vindo, tá? É um espaço para todos. Mais uma vez, obrigado por esse espaço, para poder estar prestando contas para vocês, que é a razão da nossa existência, e nós estamos sempre à disposição. Todos fiquem bem, com paz e com saúde. Com certeza. Muitíssimo obrigada e até logo. E muitíssimo obrigada a você que nos acompanha. Continue vendo a nossa programação pelo canal 14 da Claro TV e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.